Hoje, eu vou corrigir uns exercícios que eu deixei da aula passada, e terminando essa aula, eu vou enviar a segunda avaliação no e-mail de vocês, que é para ser entregue na próxima terça-feira, até às 19 horas, que é o horário da nossa aula, tá? Então, só vou fazer a correção desses exercícios, e logo em seguida, se você não tiver dúvida, né, a partir do momento que você tiver dúvida, pode parar, pedir para parar, me perguntar que eu explico. Se você não tiver dúvida, eu vou seguindo a aula. E aí, terminando esses exercícios, são 9 exercícios que eu deixei, terminando a correção deles, eu finalizo aqui e distribuo as provas, tá bem? Tá bom? Tá bom, professora. Agora eu vou apresentar aqui. Então, qualquer dúvida que você tiver, você me interrompa, porque eu não vou conseguir te ver. Tá bem. Vocês conseguem ver os slides? Sim, professora. Beleza, obrigada, Letícia. Bom, então eu tinha deixado 9 exercícios que era para vocês treinarem, porque hoje é a avaliação. Então, eu vou corrigir esses exercícios e, terminando essa correção, eu mando a prova para o e-mail de vocês. A primeira questão fala que a segunda lei de Mendel, também chamada lei da segregação independente, diz que fatores para 2 ou mais características segregam-se de maneira independente, distribuindo-se para os gametas e recombinando-se ao acaso. De acordo com essa lei, podemos concluir que um indivíduo de genótipo Bzão, Czão, Czinho terá quais gametas? Letra A, B, Czão, Bzão, Czão e Czinho, Bzão, Czão, Czinho, Bzão, Czinho, Bzão, Czinho e Czão, Czinho. Bom, então nós temos esse indivíduo aqui. Então, pela segunda lei de Mendel, o que Mendel fala é que esses gametas, que esses alelos que estão em pares de cromossomos diferentes, ou seja, o Bzão está num par de cromossomos, o Czinho está em outro par de cromossomos. Então, por isso que a gente fala que eles se segregam ou se separam de maneira diferente, de maneira independente, indo cada um para um gameta e recombinando seu acaso. Então, o que significa dizer? Que para um gameta pode ir um Bzão e um Czão, mas por que não pode Bzão? Porque no gameta vai um representante de cada cromossomo. Então, se o alelo Bzão está num cromossomo e o alelo Czão no outro cromossomo, então vai um de cada. Então, um Bzão e um Czão para um gameta, um Bzão e um Czinho para o outro gameta. Né? Então, como nós só temos Bzão, nós vamos formar só 2 tipos de gameta, Bzão, Bzão, Czinho, né? Quando for segregar o outro par, também pode ser Bzão, Czinho. Então, são 2 tipos de gametas diferentes, né? Então, aqui a gente tem a formação de Bzão, e Bzão, Czinho. Por que não pode ser B, C e Czinho? Porque nós não são um trio de cromossomos, é um par. Então, é um B e um C. E não um B sozinho, senão vai faltar o cromossomo onde está o alelo C. Por que não pode ser Bzão e Czão? Porque Bzão dá uma característica, e Czão dá outra característica. Eu não posso ter gameta só com 2 representantes de uma única característica e faltando a outra. Né? Então, tem que ser um B e um C, tá bom? O segundo exercício é mais ou menos parecido com esse aqui. Ele fala assim, que um indivíduo tem um genótipo Azão, Azinho, Bzinho, Czinho, Dzinho. Então, cada um desses parzinhos de alelo está num cromossomo diferente. Nós temos mais de 1000 genes, né? E a gente nunca vai retratar esses 1000 genes no exercício. A gente só pega 4, 5, né? Como está mostrando aí. E ele pergunta que se um indivíduo com esse genótipo que está aí, quantos gametas diferentes ele pode fazer? Bom, a gente poderia fazer que nem a gente fez aqui no B e no C, né? Um Bzão e um Czão, aí de novo, o Bzão e o Czinho, ou Bzão, Czinho aqui. Né? Então, poderíamos fazer um Azão, Bzinho, Czão, Dzão.
Azão, Bzinho, mas isso demora demais e a gente pode incorrer em erro, sabe? Pular uma letrinha. Existe uma fórmula para dizer quantos gametas diferentes um genótipo pode formar. E a fórmula é 2 elevado a n, onde o n, deixa eu ver aqui só um minutinho, pode ser alguém pedindo para entrar. Onde o N significa o número de pares de heterozigoto desse indivíduo, né, desse genótipo. Então, se a gente olhar aqui, ó, Azão, Azinho, Bzinho, Bzinho, Czão, Czinho, Dzão, Dzinho, nós vamos ter 3 pares de heterozigoto, que é o Azão, Azinho, o Bzinho, Bzinho é um homozigoto recessivo, Czão, Czinho, um heterozigoto, Dzão, Dzinho, outro heterozigoto. Então, 2 elevado a 3, que são o número de heterozigotos que tem aqui. 2 elevado a 3 é igual a 8. Então, um indivíduo, Azão, Azinho, Bzinho, Bzinho, Czão, Czinho, Dzão, Dzinho, formará 8 tipos de gametas diferentes. Então, aqui, letra C também. Se ninguém tiver dúvida, eu vou prosseguindo, tá? Só repete para mim, fazendo favor, essa questão. Tá. Oi, pode falar. No caso, vai contar só o Azão, Azinho, aí o Bzinho não conta, né? Não, porque ele não é heterozigoto. Só tá. Só heterozigotos. Tá? Só essa dúvida. Não precisa repetir, não. Beleza. Só os heterozigotos. Bom, aqui está falando sobre proporção fenotípica encontrada no descendente do cruzamento entre indivíduos heterozigotos para 2 caracteres com dominância completa. Então, esse é o típico enunciado da lei de Mendel, né? Primeiro ele faz o cruzamento entre 2 características puras e cria o heterozigoto. E depois ele pega esse heterozigoto e cruza com ele mesmo. Então, o cruzamento de 2 heterozigotos é que dá a F2, que é o resultado final do experimento de Mendel. A gente poderia aqui cruzar um heterozigoto, um Azão, Azinho, Bzão, Bzinho, com Azão, Azinho, Bzão, Bzinho, e ver o que dá. Mas a gente já... E eu vou fazer isso lá na frente várias vezes. Mas a gente já sabe que o enunciado da lei de Mendel fala que entre um cruzamento de 2 heterozigotos, a proporção formada é de 9, onde temos 9 indivíduos com 2 características dominantes, que são o Azão, pode ser Azão, 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 Azinho, né? E o Bzão, podendo ser Bzão, 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 Bzinho. Então, 9 indivíduos terão as 2 características dominantes. 3 indivíduos terá a primeira característica dominante e a segunda recessiva, então o Azão, podendo ser Azão, 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 Azinho, e Bzinho, Bzinho obrigatoriamente, porque a segunda é recessiva. 3 indivíduos terão a primeira característica recessiva, sendo Azinho, Azinho, e a segunda dominante, um Bzão aí, podendo ser Bzão, Bzão ou Bzão, Bzinho. E são as 2 características recessivas, que é o Azinho, Azinho, Bzinho, Bzinho. Então, quando a gente faz aquele quadradão de Puneu, xadrez mendeliano, para um cruzamento assim, de 2 heterozigotos, nós temos 16 casas. E dessas 16 casas, 9 terão 2 características dominantes, 3 a primeira característica dominante, a segunda recessiva, 3 a primeira característica recessiva e a segunda dominante, e 4 as 2 características recessivas. Então, a proporção para o cruzamento de 2 heterozigotos com 2 características com dominância completa, a proporção é 9 para 3, para 3, para 1. Né? Esse é o exemplo mais clássico, esse é o enunciado mais clássico da segunda lei de Mendel. Okay? Como na primeira lei de Mendel era 3 para 1. Né? 3 é a característica dominante e 1 para a característica recessiva, porque a gente só trabalhava com uma característica só. Agora já os problemas mesmo que a gente vai ter que fazer o cruzamento, né? Então ele fala assim, imagina que uma mulher com olhos escuros e visão normal, cujo o genótipo é Czão, Czinho, Emão, Eminho, casa-se com um homem de olhos claros e míope, Czinho, Czinho, Eminho, Eminho. Quais as proporções de genótipos e fenótipos esperados para o filho desse casal? Então, nós vamos pegar aqui os 2 indivíduos, Czão, Czinho, Emão, Eminho, que é a mulher, e Czinho, Czinho, Eminho, Eminho, que é um homem. A primeira coisa que a gente faz para fazer o cruzamento é retirar os gametas. Então, o indivíduo Czão, Czinho, Emão, Eminho,
né? Vão fazer 4 tipos de gameta diferentes. Lembra lá a fórmula 2 elevado a n, onde n é o número de heterozigoto. 2 elevado, aqui tem 2 heterozigotos, 2 elevado a 2 é igual a 4. Então, vai fazer 4 gametas diferentes. Quem são? Cesão, hemão, porque eu tenho que pegar um alelo de um par e juntar com o outro alelo do outro par, né? E eu tenho que fazer isso para todas as combinações possíveis. Então, cesão, hemão, cesão, heminho. Pronto, já juntei o primeiro C com os 2 M's. Agora é o segundo. Cezinho, hemão, cezinho, heminho. Aí tá os 4 gametas que esse indivíduo, que essa mulher heterozigota vai formar. Agora eu vou pegar o homem, que é o homozigoto recessivo. Ele não tem nenhum heterozigoto, né? Então, 2 elevado a 0 é igual a 1. Então, ele vai formar um único gameta diferente, né? O resto vai ser toda a repetição dele, que é Czinho, heminho, Czinho, heminho, Czinho, heminho, Czinho, heminho. Eu não preciso botar 4 vezes, porque eu só vou usar um Czinho, heminho, porque o resto é só uma repetição, tá? Se você fizer o quadrado com todos os 4 Czinho, heminho, a primeira linha vai ser a combinação e os demais é só a repetição dela, né? Então, aí você vai ter que simplificar no final, então você não precisa fazer, pode fazer só com uma linha assim, ó. Cesão, hemão, cesão, heminho, cezinho, hemão, cezinho, heminho, e o outro gameta, cezinho, heminho. Então, o que nós vamos formar? Um cesão, cezinho, hemão, heminho, um cesão, cezinho, heminho, heminho, cezinho, cezinho, hemão, heminho, Czinho, opa, inventei todo mundo junto. Czinho, cezinho, heminho, heminho, né? Então, nós vamos formar 4 genótipos diferentes, né? Então, o primeiro, na proporção de 1/4, é cesão, cezinho, hemão, heminho, que são olhos escuros e visão normal. O segundo é cesão, cezinho, heminho, heminho, também 1/4, que é olhos escuros e míope. Cezinho, cezinho, hemão, heminho, olhos escuros, claros e visão normal. Cezinho, cezinho, heminho, heminho, olhos claros e míope. A proporção é de 1 para 1 para 1 para 1. Né? Então, toda vez que vocês virem em qualquer exercício uma proporção de 1 para 1 para 1 para 1, por exemplo, 40, 40, 40, 40, ou 25, 25, 25, 25, sei lá, qualquer número que se repita, né? Ou próximo disso, que é um cruzamento de um heterozigoto com um homozigoto recessivo. Então, as proporções e o cruzamento foi feito aqui. Professora, e se eu tivesse colocado 4 Czinho, heminho, Czinho, heminho, Czinho, heminho, não ia mudar o resultado? Não, seria 4 em 16, Czão, Czinho, hemão, heminho, 4 em 16, Czão, Czinho, heminho, heminho, 4 em 16, Czinho, Czinho, hemão, heminho, 4 em 16, Czinho, Czinho, heminho, heminho. Como 4 em 16 você é obrigado a simplificar, porque eles são múltiplos, se você cortar por 4, vai ficar 1/4, né? Que é esse resultado aqui final. Então, vai chegar no mesmo resultado, porque você vai ser obrigado a simplificar 4 por 16, que vai dar em cada um desses genótipos, tá? Então, vou passar para o próximo. Um homem albino com sangue tipo AB casou-se com uma mulher normal, também sangue tipo AB. Então, o homem era albino, a mulher tinha pigmentação normal e os dois tinham sangue tipo AB. Esse casal pretende ter filhos. Qual a probabilidade de nascer uma criança albina do sexo masculino e com um tipo sanguíneo AB, sabendo que a mãe é normal, heterozigótica para o albinismo? Então, a mãe é normal, mas ela é heterozigótica. Então, a primeira coisa é a gente tirar as informações que a gente sabe desse exercício, né? Então, albinismo é uma herança recessiva e a gente vai representar por azinho, azinho. Pele de pigmentação normal, a gente vai representar um azão, né? Pode ser azão, azão ou azão, azinho, né? Por isso que eu deixo só o azão. O sistema BO, ele é representado pelo tipo sanguíneo A, que tem o genótipo IAIA ou IAIzinho. Tipo sanguíneo B, que tem o genótipo IBIB ou IBIzinho. Tipo sanguíneo AB,
que tem o genótipo IA e B, e tipo O, que tem o genótipo Izinho, Izinho. Então, agora nós vamos fazer, já tirei as informações que eu preciso, agora já posso montar o casal desse cruzamento, né? Que é um homem albino, sangue tipo AB. Então, albino é Azinho, Azinho, sangue tipo AB e A e B. E uma mulher que tem a pigmentação normal, mas é heterozigótica para o albinismo, né? Então, ela é Azão, Azão, Azinho, e A e B, porque ela também tem sangue tipo B. Então, tá aqui. O homem, Azinho, Azinho e A e B. A mulher heterozigota para a pigmentação normal, Azão, Azinho, e também sangue tipo B e A e B. Então, agora eu vou tirar os gametas, né? Então, Azinho e A, Azinho e B. O outro Azinho vai só repetir a mesma coisa. Azinho e A, Azinho e B. Então, eu não preciso repetir, só coloquei uma vez só. Agora, esse aqui. Azão e A, Azão e B. Azinho e A, Azinho e B. Então, formou 4 gametas. Agora, eu vou colocar no meu xadrez mendeliano, né? Azinho e A, Azinho e B. Azão e A, Azão e B. Azinho e A, Azinho e B. E no outro, os 2 gametas, Azinho e A, Azinho e B, do homem albino, né? Então, vamos juntar aqui. Azão, Azinho e A, Azão, Azinho e A e B, Azinho, Azinho e A, Azinho, Azinho e A e B, Azão, Azinho e A e B, Azão, Azinho e B, Azinho, Azinho e A e B, Azinho, Azinho e B. Então, o que ele está querendo saber? Qual a probabilidade de nascer um menino albino e de sangue tipo AB. Então, eu vou olhar aqui. Menino, eu já sei que a proporção... primeiro eu vou olhar albino e sangue AB. Então, todo mundo que tiver Azinho, Azinho e A e B é albino com sangue AB. Então, achei um aqui e achei outro aqui. E aí não tem mais, porque os 2 azinhos, um é sangue tipo A e outro é sangue tipo B. Então, não me interessa. Então, agora eu já posso fazer o meu cálculo aqui. A probabilidade de nascer menino é meio. A probabilidade de nascer albino e sangue tipo AB é 1, 2 em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2 oitavos, né? Os 2 aqui em 8 possibilidades. Então, meio vezes 2 oitavos dá igual a 2 vezes 1, 2, 2 vezes 8, 16. 2 em 16. Como eles são múltiplos, eu sou obrigada a simplificar. Então, dá 1 oitavo. Então, a probabilidade de nascer um menino albino e sangue tipo AB para este casal é de 1 oitavo. Beleza? Vamos para o 6º exercício, então. Em determinada planta, flores vermelhas são condicionadas por um gene dominante e flores brancas por seu alelo recessivo. Folhas longas são condicionadas por um gene dominante e folhas curtas pelo seu alelo recessivo. Esses 2 pares de alelos localizam-se em cromossomos diferentes. Do cruzamento entre plantas heterozigóticas para os 2 caracteres, resultaram 320 descendentes. Qual desses números de planta com flores vermelhas, qual o número de plantas com flores vermelhas e folhas curtas esperam-se que tem entre os descendentes? Então, são 2 heterozigotos. Se você já está bastante familiarizado com genética, você sabe o resultado sem fazer o cruzamento. Então, a gente sabe que quando 2 plantas, 2 indivíduos heterozigotos para as 2 características que são independentes se cruzam, a proporção é de 9 para 3, para 3, para 1, sendo que 9 as 2 características dominantes, 3, primeira característica dominante e a segunda recessiva, 3 para a primeira característica recessiva e a segunda dominante, e 1 para as 2 características recessivas. Então, flores vermelhas é uma característica dominante, flores curtas é uma característica recessiva. Então, a proporção aqui vai ser 3 em 16, né? Mas eu vou mostrar para você o cruzamento para que a gente chegue nesse valor, né?
Então, flores vermelhas, como são dominantes, eu vou chamar de azão. Flores brancas recessivas, eu vou chamar de azinho, azinho. Folhas longas, que é dominante, eu vou chamar de bezão. Folhas curtas, eu vou chamar de bezinho, bezinho. Então, são 2 indivíduos heterozigotos, azão, bezão, azão, azinho, bezão, bezinho, e eles fazem os seguintes gametas, né? Todos os dois farão os mesmos gametas. Azão, bezão, azão, bezinho, azinho, bezão e azinho, bezinho. E aí eu jogo no meu xadrez mendeliano, né? E aí eu vou juntando azão, azão, bezão, bezão, azão, azão, bezão, bezinho, azão, azinho, bezão, bezão, azão, azinho, bezão, bezinho, azão, azão, bezão, bezinho, azão, azão, bezinho, bezinho, azão, azinho, bezão, bezinho, azão, azinho, bezinho, bezinho, azão, azinho, bezão, bezão, azão, azinho, bezão, bezinho, azinho, azinho, bezão, bezão, azinho, azinho, bezão, bezinho, azão, azinho, bezão, bezinho, azão, azinho, bezinho, bezinho, azinho, azinho, bezão, bezinho, e por último, azinho, azinho, bezinho, bezinho. Então, o que eu quero? Eu quero flores vermelhas com folhas curtas. Flores vermelhas é todo mundo que tem azão, que tem azão. Pode ser azão, azão ou azão, azinho, né? Porque é a característica que é dominante. Mas as flores curtas são aquelas que têm bezinho, bezinho. Então, eu vou procurar aqui no meu xadrez mendeliano onde é que estão os indivíduos azão, alguma coisa, bezinho, bezinho. Então, primeiro está aqui, ó. Azão, azão, bezinho, bezinho. O segundo está aqui, azão, azinho, bezinho, bezinho. E o terceiro está aqui, azão, azinho, bezinho, bezinho. E eu não consigo mais encontrar nenhum aqui. Então, a proporção é de 3 em 16, que eu vou multiplicar por 320, que é o número de descendentes que esse casal de plantas, essas duas plantas tiveram, né? E foram produzidas, então, né, 60 flores vermelhas com folhas curtas, porque 3 vezes 320 dividido por 16 dá igual a 60, tá? Então, foram produzidas 60 flores vermelhas com folhas curtas. Essa é a proporção que a gente esperava, né? 3 indivíduos com a característica dominante e a segunda recessiva. Então, vamos continuando aqui. Esse é um exercício que ele pode parecer muito, muito difícil a princípio, porque ele traz um genoma muito grande, né, um indivíduo com um genoma muito grande, mas a gente tem que ver algumas pegadinhas que tem aqui. É um exercício da PUC do Rio Grande do Sul, caiu no vestibular deles, né? A variabilidade da cor do olho humano é regulada por múltiplos genes. Hipoteticamente, pode-se aceitar que alelos funcionais azão, bezão, cezão, desão são responsáveis pela produção de muito pigmento, visto nos olhos negros, e que os alelos não funcionais, azinho, bezinho, cezinho, desinho, sintetizam pouco, típico de olhos azuis. E, né, então, qualquer combinação entre azão e azinho, bezão, bezinho, cezão, desinho, vai dar as cores intermediárias dos olhos negros até o típico olho azul, né? Conhece-se ainda uma variação patológica, que é o alelo ezinho, que em homozigose causa o albinismo, isso é, a ausência completa de pigmento, e o olho do indivíduo ele fica avermelhado. Qual a chance de um casal ter filhos com coloração normal nos olhos, no caso de ambos serem azão, azinho, bezão, bezinho, cezão, cezinho, desão, desinho e ezão, ezinho? Aí, quando ele fala assim, olha, eu vou ter que fazer um cruzamento com o indivíduo azão, azinho, bezão, bezinho, cezão, cezinho, desão, desinho, ezão, ezinho, não vou ter folha de papel no mundo que caiba esse meu cruzamento, né? Primeiro que tem sim, mas não é o caso. Ele não está perguntando quais são os tipos de cor de olhos formados. Ele fala assim, olha, eu quero uma coloração normal de olho. Quem é que determina uma coloração normal? Que pode ser preto, verde, castanho, pode ser azul, né? Mas quem é que determina se vai ter ou não a coloração normal é o alelo E,
porque ele é o alelo epistático. A presença do ezinho vai causar albinismo independente do A, do B, do C ou do D, tá? Então, ele está querendo, não interessa a cor, ele não quer que o olho daquela criança seja albino, só isso, né? Então, a gente não vai precisar fazer um cruzamento gigante, porque não interessa se é azão, bezão, cezão, ou se é azão, bezão, cezinho, não interessa. É qualquer cor. O que nos interessa aqui é esse alelo E, porque ele é que vai dizer se a coloração será normal ou não, né? Então, eu não preciso fazer esse cruzamento, basta, porque eu quero filho de coloração de olho normal, basta qualquer combinação de azão, bezão, cezão, desão, menos ezinho. Então, o que eu vou fazer? Eu vou cruzar o ezinho com o ezinho, para ver quanto é que ele me garante de olhos de pigmentação normal e olhos albinos, tá? Agora, se ele perguntasse qual é a proporção de filhos de olhos verdes, não, de olhos azuis, por exemplo, que seria azinho, bezinho, cezinho, dezinho, exão, alguma coisa, aí eu precisaria fazer o cruzamento para saber qual seria a proporção de olho azul. Mas ele não está pedindo isso, ele está falando de coloração normal de olhos. Então, eu vou chegar aqui e fazer o cruzamento de ezinho com ezinho, que são os últimos pares aqui dessa sequência, né? Então, vai ser ezinho, ezinho e ezinho. Então, o que está mostrando aqui? Aqui, ó, esses três me darão a pigmentação normal de olho, e esse aqui é o único que vai me dar o olho de pigmentação albino. Então, a probabilidade desse casal ter filhos com coloração de olho normal é de 3/4, tá? Porque o resto, 1/4, seria a formação de olho albino. Então, vocês não precisam, neste caso aqui, fazer todo o cruzamento, porque ele só queria quanto que nasce de filho de coloração de olho normal. Ele não queria nem azul, nem preto, nem verde, nem castanho, nem nada. Coloração normal. Coloração normal, quem está definindo é só um par, o par da epistasia, que é ezinho aqui no caso desse casal. Alguma dúvida nesse exercício, que é uma pegadinha? Professora, tudo ok, mesmo, professora. Né? Agora está tranquilo. Exato, mas prestem sempre atenção para vocês não terem que trabalhar mais, entendeu? Claro que se você fizesse o cruzamento gigantesco, também chegaria nisso, mas, ou se fizesse cruzamento separado, azinho com azinho, bezão com bezinho, também chegaria, mas é um exercício, um esforço que não precisa, porque vai dar 3/4 no final, tá? O oitavo exercício. Esse oitavo exercício precisa também ter muita atenção, porque tem uma informação aí que muda todo o resultado, né? Então, vamos ver aqui. A acondroplasia é um tipo de nanismo e é causado pelo alelo autossômico azão dominante. Então, essa é uma doença causada por um gene dominante. As pessoas que não têm acondroplasia, ou seja, que têm a estatura normal, ela é azinho. Os indivíduos homozigóticos para esse alelo morrem antes de nascer. Então, aí está a informação que a gente não pode esquecer. Os indivíduos homozigóticos para o alelo azão, ou seja, o azão, morrem antes de nascer. E os heterozigóticos apresentam a anomalia, mas conseguem sobreviver. Então, eles são anões, né, mas eles conseguem sobreviver. A habilidade para o uso da mão direita é condicionada pelo gene dominante exão, sendo a habilidade para o uso da mão esquerda devido ao seu alelo recessivo ezinho. Qual a probabilidade de um casal de acondroplásicos, ou seja, um casal de anão, cuja mãe é canhota e o pai desse casal, né, a mãe e o pai nesse casal é destro? Porém, essa pessoa destra, esse homem destro, é filho de um homem canhoto, né? Então, qual a probabilidade dessa organização de casal vir a ter uma criança de estatura normal e canhota? Então, primeiro, vamos tirar aqui, né, as informações. Então, a acondroplasia, que é o nanismo, azinho. O alelo azão, ele é letal, e a estatura normal é azinho. Destro, que escreve com a mão direita, é exão alguma coisa, podendo ser exão
ou Ezão, Ezinho, e o canhoto, Ezinho, Ezinho. Não tem nenhum gene letal aqui, então, beleza, seguimos. Ele fala que a mãe, ela é acondroplásica, né? Então, ela é azão, azinho, porque não pode ser azão, senão tinha morrido antes de nascer, e é canhota, então, Ezinho, Ezinho. O pai também é acondroplásico, então ele é azão, azinho, porque se ele fosse azão, ele já tinha morrido, e é destro, então ele tem Ezão. Mas o pai dele é canhoto, o pai dele é Ezinho, Ezinho, então só pode ter dado para ele um Ezinho também. Então ele é azão, Ezinho, azão, azinho, Ezão, Ezinho. Já que a gente já tem a mãe e o pai, agora a gente vai tirar os gametas, né? A mãe vai ter um gameta azão, Ezinho, outro igual, azão, Ezinho, e um gameta azinho, Ezinho, e outro igual a ele, azinho, Ezinho. Então, não repito, só uso os dois diferentes. Azão, Ezinho e azinho, Ezinho. Já o pai, ele vai ter 4 gametas, né? Porque ele tem 2 pares heterozigóticos. Azão, Ezão, azão, Ezinho. Azinho, Ezão, azinho, Ezinho. E agora eu jogo no meu xadrez mendeliano, né? Então, aqui do ladinho está a mãe, com seus 2 gametas, e o pai, 2 tipos de gameta, e o pai com os 4 tipos de gameta que ele formou. Então, aqui eu vou formar azão, azão, Ezão, Ezinho, azão, azão, Ezinho, Ezinho, azão, azinho, Ezão, Ezinho, azão, azinho, Ezinho, Ezinho, azão, azinho, Ezão, Ezinho, azão, azinho, Ezinho, Ezinho, azão, azinho, 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 Ezão, Ezinho, azinho, azinho, Ezinho, Ezinho. Então, o que eu quero? Uma criança de estatura normal e canhota. Estatura normal é azinho, azinho, e canhota é Ezinho, Ezinho. Posso já chegar aqui e tirar, ó, 1, 2, 3, 4. Opa, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aqui ele aqui, ó, 1/8? Não, não esquece que todo mundo que é azão, morre antes do nascimento. Tá? Então, eles não existem para nossa contagem. Morreram lá antes de nascer, nós nem ficamos sabendo. Às vezes a mãe nem ficou sabendo que ficou grávida. Né? Então, o que me sobrou? Né? Sobraram aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, né? E desses 6, 1 é uma criança de estatura normal e canhota. Então, a probabilidade de nascer uma criança de estatura normal e canhota é de 1/6. Claro? Sim, professora. Só não pode esquecer, se tem gene letal, vocês têm que tirar esse indivíduo, porque ele não vai nascer, né? A não ser que fala que ele nasça. Aí tudo bem, que ele vai morrer lá para a vida adulta, aí tudo bem. Aí vocês contam, ele nem é considerado um gene letal se ele mata o indivíduo depois da idade reprodutiva, tá? Na genética. Na genética só é letal os genes que as pessoas morrem antes de se reproduzir. Então, vamos para o 9º e último exercício, né? A incapacidade de coagular o sangue é conhecida como hemofilia e se trata de uma herança recessiva ligada ao sexo. A ausência de alguns dentes incisivos e molares superiores é uma herança autossômica dominante. Um homem não hemofílico, ou seja, um homem normal, né, para hemofilia, para coagulação do sangue, e sem alguns dentes incisivos molares superior, cuja mãe apresentava a dentição normal, casa-se com uma mulher com dentição normal e sem hemofilia, mas filha de um homem hemofílico. Então, diante desse cruzamento, responda: qual a probabilidade de nascer filhos do sexo masculino hemofílico e sem alguns dentes incisivos e molares? B, qual a probabilidade de nascer meninas hemofílicas com dentição normal? C, qual a probabilidade de nascer crianças normais para a coagulação de sangue e também normal para o número de dentes, tá? Então, vamos ver aqui quais as informações que a gente tem, né? Então, hemofilia é uma herança ligada ao sexo, então está lá no cromossomo X e ela é recessiva. Então, nós temos mulheres hemofílicas XHzinho, XHzinho,
ou homem hemofílico XHY. Coagulação de sangue normal precisa ter pelo menos um Hzão. Então, as mulheres podem ser XHzão, homozigoto, coagulação de sangue normal, ou XHzão, XHzinho, né? Já que com a presença de um XHzão já garante a ela essa condição de coagulação de sangue. E um homem normal, XHzão, Y. A ausência de dentes é dominante, então, mais uma característica, né, dominante. Então, o indivíduo que não vai nascer um incisivo em molares, é azão alguma coisa, pode ser azão ou azão azinho, e a dentição normal, azinho. E no exercício fala, então, de um homem não hemofílico, ou seja, homem que tem a coagulação de sangue normal, então tá aqui, XHzão Y, que tem ausência de dentes, mas cuja mãe tem dentição normal. Então, a mãe era azinho, a mãe dele, passou um azinho para ele, e ele, como não tem a dentição normal, né, ele tem ausência de dente, ele tem que obrigatoriamente ser um azão. Se casa com uma mulher que não é hemofílica, mas que o pai dela é. Então, o pai dela é um indivíduo assim, XHzinho Y, e passou para ela o XHzinho. Mas ela é normal, então ela tem que ter um XHzão, né? XHzão, XHzinho, e de dentição normal, azinho. Então, quais gametas esses indivíduos irão formar, né? Então, o pai vai formar um gameta XHzão, azão, XHzão, eu errei aqui. Deixa eu arrumar aqui, tá? Opa. XHzão, deixa eu arrumar aqui. XHzão. Deixa eu tirar isso aqui. Ah, não, desculpa. Tá certo. Aqui embaixo. Aqui mesmo, tá certo. XHzão, então aqui é XHzão. XHzão. É aqui que eu já estou errado. XHzão Y. Só aqui que está errado. Só. E aqui também vai estar errado. Então, vamos lá. Então, ele vai formar XHzão, azão, XHzão, azinho, YAzão, YAzinho. E esse outro indivíduo aqui, a mulher, vai formar gametas. XHzão, azinho, XHzão, azinho, repete, eu não vou colocar aqui. XHzinho, azinho, XHzinho, azinho, repete, eu também não vou colocar aqui. Então, nós já temos os gametas aqui, que serão formados em cada indivíduo, e eu vou colocar no meu quadrado, né, aqui em cima os gametas do homem, e aqui embaixo os gametas da mulher, né. Então, vai formar indivíduos XHzão, XHzão, azão, azinho, XHzão, XHzão, azinho, azinho, XHzão, Y, azão, azinho, XHzão, Y, azinho, azinho. Aqui embaixo eu vou formar XHzão, XHzinho, azão, azinho, XHzão, XHzinho, azinho, azinho, XHzinho, Y, azão, azinho, XHzinho, Y, azinho, azinho. Então, esses foram as proles que eu formei. O que ele está pedindo aqui, né? Deixa eu ver aqui o que ele está pedindo, que eu já nem lembro mais. Qual a probabilidade de nascer filho do sexo masculino, hemofílico e sem alguns dentes, né? Então,
a probabilidade de nascer um menino hemofílico e sem alguns dentes, tá aqui, ó, XHzinho, Y, Azão, Azinho. A segunda então aqui tem 1/8. A segunda pergunta é qual a probabilidade de nascer filha hemofílica com a dentição normal, né? Para ter uma filha hemofílica, teria que ser XHzinho, XHzinho, um XHzinho vindo do pai, um XHzinho vindo da mãe. Ela recebeu um X, nós temos filhas aqui que receberam um XHzinho vindo da mãe, mas o pai não tem nenhum XHzinho para dar. Então, nós não teremos filhas hemofílicas, tá? E, por último, ele pede a probabilidade de crianças normais com dentição normal, né? Então, é qualquer criança que tem Hzão, um Hzão e Azinho, Azinho. Então, nós temos um aqui e outro aqui, né? Então, são 2/8. Vamos lá para as respostas. Qual a probabilidade de nascer filhos do sexo masculino, hemofílico e sem alguns dentes? Então, é o indivíduo XHzinho, Y, Azão, ou pode ser Azão, Azão ou Azão, Azinho. Nós achamos um lá e era 1/8. Qual a probabilidade de nascer meninas hemofílicas com dentição normal? Então, teria que ser XY, ou XHzinho, XHzinho, Azinho, Azinho. E nós não tivemos nenhuma possibilidade de nascer meninas hemofílicas, porque o pai não tinha um XHzinho para dar para elas. O pai não era hemofílico, né? Então, não há esta probabilidade de nascer meninas hemofílicas. E, por último, qual a probabilidade de nascer crianças normais para coagulação de sangue e normais para dentição? Ou seja, um XHzão e que tenha Azinho, Azinho. Nós contamos lá, foram 2 em 8 possibilidades. Como são múltiplos, eu sou obrigada a simplificar, então o resultado é 1/4, né? Então, essas são as respostas para as 3 questões que foram pedidas. E aí acabou, né? Não tem mais exercício. Acabaram os exercícios. Deixa eu gravar isso aqui. Então, foram esses exercícios que eu deixei para vocês treinarem para a prova, né? Eu já vou, daqui a pouquinho, enviar a prova no e-mail de vocês, e para as duplas, né, mantendo aquelas duplas que a gente formou, e quem ficou sozinho, né, continua sozinho, e aí vocês têm, até a semana que vem, a terça-feira da semana que vem, às 19 horas, até às 19 horas, tem que enviar de volta no meu e-mail, né? E aí vocês já fizeram a primeira prova, você já sabe, pode entregar só as respostas, desde que tenha o nome de vocês, ou pode entregar com a prova inteira. Façam bastante organizados com os desenvolvimentos, né? Para que a gente possa, se houver algum erro, considerar pelo menos alguma coisa que vocês tenham feito na correção das questões, tá? Então, por isso que é importante deixar o desenvolvimento lá. Às vezes erra só na hora de botar o resultado, tal, e a gente acaba considerando o entendimento que vocês tiveram da questão. Combinado assim? Combinado. Beleza, professora. Então, tá. Até terça-feira, se vocês tiverem alguma dúvida, usem o WhatsApp, que é mais rápido, para me fazer alguma pergunta, que eu esclareço qualquer dúvida que vocês tenham, tá bom? Ok, professora, obrigada. Então, assim que eu mandar para todo mundo, eu dou um oi no WhatsApp para falar que eu já enviei, tá bom? Beleza, professora. professora. Obrigada. Até mais, crianças. Boa prova para vocês. Amém. Boa noite, professora. Boa noite, Gabriele.